E eu estive a pensar nisso e a orar a respeito dos planos de Deus. E é um tema muito vasto, né? Há muita coisa que se falar e pensar a respeito dos planos de Deus. Mas desde o começo eu senti uma direção muito clara no meu coração, que era não falar propriamente, especificamente sobre o plano de Deus ou os planos de Deus, mas mais sobre a maneira que nós vivemos os planos de Deus, a trajetória do nosso caminho para ver os planos de Deus cumpridos nas nossas vidas. E, na verdade, hoje, desde o começo do louvor, foram só confirmações fantásticas. Obrigado mesmo pela palavra que compartilhou durante o tempo da oração sobre a viúva e tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Tem muito mais para nos dar, ainda que pareça pouco aquilo que nós temos. Muito obrigado, Hugo, também por ter partilhado agora sobre Esther, porque eu sinto realmente essa porta aberta de Deus para nós. Fica ligado que Deus está fazendo algo, Deus está falando conosco, e Deus tem coisas para fazer ainda na nossa vida. O fato é que Deus nos chamou, como o Hugo disse, Ele estendeu o seu cetro para nós. Não é uma coincidência tu não estar aqui, por uma coincidência, tu não começou a ouvir falar de Jesus por uma coincidência. O amor de Deus por ti, a escolha de Deus por você, por causa disso Ele premeditou todas as coisas. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter percebido isso, ok? Nós vamos passar a mensagem, e que o Senhor me dê graça e tranquilidade para poder partilhar tudo aquilo que Ele tem falado ao meu coração, porque eu sinto a presença de Deus fortemente hoje, e isso traz temor e traz temor. O Nuno falou, é muita responsabilidade, e é muita responsabilidade mesmo, porque o amor de Deus é grande por nós. Amém? Gostaria de pedir a Beth, não sei se já está lá. Por favor, meu irmão. Os planos de Deus, né? Dentro do tema As Âncoras de Deus, nós já ouvimos aqui a respeito da presença de Deus, das promessas de Deus, mais recentemente o Rafa falou sobre o povo de Deus, o poder de Deus, e agora está a nossa responsabilidade fechar com os planos de Deus. E como eu estava dizendo, o que eu senti fortemente e a direção que Deus deu foi justamente sobre o coração certo e o caráter daquele que vive e alcança e vê os planos de Deus realizados na sua vida. Assentam-se sobre muitas coisas, mas há esses pilares: obediência, fidelidade, perseverança e perdão. Repita comigo, por favor. Obediência, fidelidade, perseverança e perdão. Ok, vamos a isso. Jeremias 29, por favor, meu irmão. Vou passar pelo 11, alguém disse 11? Sim. Vamos passar pelo 11. Jeremias capítulo 29, do verso 8 ao 13. Somente Deus sabe os planos de Deus que Ele tem para cada um de nós. Estou aqui numa posição meio... Eu estou com o microfone. Tem algum espaço ainda, né? Isso. É sim. É bom. E Deus tem... Obrigado. Uau, não tinha percebido. Que bom. Eu achei que era curtinho. Que bom. Estou livre, né? Posso andar, né? Amém. Somos o corpo, né? Vou chegar até aí, já, já. E Deus é que sabe os planos que Ele tem para cada um de nós, né? O plano principal, o plano da redenção, da salvação de Cristo. O plano de Deus de reconciliar o homem a si mesmo através da nova aliança em Cristo, que entregou a sua vida em favor de nós, tirou o nosso castigo, a nossa condenação, perdoou os nossos pecados, não se lembra mais deles, e temos
a vida eterna, uma vida que começa aqui, mas uma vida pela eternidade, em comunhão com Deus, e nós só precisamos acreditar nisso, só precisamos acreditar nesse plano e se entregar à vontade de Deus. Para além disso, entendo também que Deus tem planos para tempos específicos da nossa vida, para cada fase da nossa vida. Deus tem um plano, uma maneira de nos fazer chegar daqui até aqui, né? Mas em Jeremias diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente, em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa passagem, esse versículo, é muito conhecido, né? De todos nós temos ouvido muito isso. Independente do plano que Deus tenha para a vida de cada um de vocês, cada um de nós temos motivos assim de sobra para estar com expectativa e contentes e felizes com Deus, porque Ele revela nessa escritura que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar um futuro e para nos dar uma esperança. Então nós deveríamos buscar, como ele diz, então buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o coração. Buscá-los na certeza de que nós vamos achá-lo, porque Deus está na expectativa de se revelar a nós. Amém, queridos? Em Romanos 12, não vamos abrir lá, eu só vou fazer o comentário. No verso 1 e 2, Paulo faz essa sugestão, porque ele sente esse peso, essa preocupação do coração de Deus. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é algo consciente, algo da nossa livre escolha. Não vos conformando com este século, com o mundo presente, com a sociedade presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele começa dizendo: então buscar-me-eis e me invocareis, quando me buscares de todo o coração. E aqui Paulo, mais uma vez, já na Nova Aliança, dizendo: apresenta o teu corpo, apresenta-se diante do Senhor, deixa Deus renovar o teu entendimento, deixa Deus restaurar muitas coisas na tua vida, para que tu descubra, para que tu experimente qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vem se encontrar com os planos de Deus para nós, planos de paz, para nos dar um futuro e para nos dar uma esperança. As pequenas e grandes coisas são evidências de Deus, mostram-nos que não é coincidência, né, o fato de Deus ter nos chamado. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, aqui, algumas pessoas que estejam aqui há alguns meses, aqui na Igreja Ponte ou alguma outra igreja, ou no seu primeiro ano de caminhada com Cristo, no começo parecia tudo esquisito, no começo parecia tudo estranho, parecia um mundo diferente, uma linguagem de pessoas com comportamento diferente, mas quando você começou a olhar para os detalhes, a pessoa que falou contigo, a pessoa que te convidou, o que aconteceu naquele dia, as pessoas que você começou a encontrar no caminho, a se relacionar, como a sua vida começou a mudar, a tua maneira de pensar, como as coisas
que estavam embaraçadas na tua vida, enroscadas, começaram a se desembaraçar, e muitas coisas boas começaram a desencadear na tua vida, e foi te fazendo entender que não era por acaso. Começaste a perceber que Deus tinha um projeto, e que Deus tinha um plano. E o plano de Deus permanece, por causa do amor de Deus por ti. Quer você entenda, quer você não entenda. Quer você esteja percebendo o mover de Deus na tua vida, quer você não perceba. Ele tem um plano, e esse plano está em andamento na tua vida. Amém, queridos? Gostaria de meditar uma outra palavra em Isaías 55. Como ninguém sabe, nem a respeito da minha vida, nem a respeito da tua vida, qual a imagem final daquilo que Deus está construindo na tua vida, e no meio desse processo também não há lugar para adivinhos ou para adivinhação, como nós lemos em Jeremias. Os profetas profetizavam falsamente a respeito do futuro de Israel, e Deus estava dizendo: não acreditem nos profetas, porque eles estão profetizando falsamente em meu nome, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eles dizem isso, fulano de tal diz aquilo, outro fulano diz: não vá, né? Não te metas com aquele povo. Essa coisa da Bíblia, essa coisa da igreja tudo fantochada e tal, mas Deus é que sabe os planos que Ele tem a respeito da tua vida. E tu sabes, pelas evidências, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas, que Ele tem falado contigo, e Ele está construindo algo na tua vida. Não importa se as pessoas dizem o contrário, não importa que as pessoas resistam, se é amigo, se é familiar, se são filhos, se é esposo, se é mulher, tu sabes no teu coração que Deus está te chamando e que Deus te ama. Então guarda isso contigo e segura essa verdade no teu coração. Isaías 55, a partir do 8, por mais que nós pensemos que Deus está fazendo isso, ou Deus está fazendo aquilo, ou acredito que Deus vai me levar aqui, ou ali, por maior que seja a nossa capacidade imaginativa, todos os nossos pensamentos e todos os nossos caminhos não podem atingir tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele está construindo algo maravilhoso. Ele está construindo a sua igreja não é construída por homens, sim através de homens, mas Ele mesmo, o Cristo, o Espírito Santo, está construindo a sua igreja. Eu venho aqui e comunico aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas quem te convence é o Espírito Santo. Quem fala contigo é o Espírito Santo, porque eu vou para a minha casa, tu vais para a tua casa, e Ele vai continuar falando contigo. À noite, amanhã de manhã e durante a semana, porque é Ele que fala contigo, porque é Ele que constrói a sua igreja. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Obediência, fidelidade, perseverança e perdão são ingredientes necessários para a caminhada, para nós caminharmos nesses caminhos, para nós entendermos os pensamentos desse nosso Deus, que são muito mais altos do que os nossos. Precisamos na caminhada, precisamos para continuar com Deus desta obediência, desta fidelidade, desta perseverança, e precisa haver perdão, precisa haver graça, porque nós estamos aqui pela graça, recebemos graça. Amém, queridos? E para falar dessas coisas, eu não tenho como falar sobre os planos de Deus sem falar da vida de José. Eu não tenho como. Né? E nós passamos pela vida de José quando lemos Gênesis, né? Nós como igreja, então é uma história, eu penso que está bem fresquinha na vossa mente. E nós vamos extrair alguma coisa a respeito da vida de José. Mas antes de passar pela vida de José, eu quero dar uma pincelada em Lucas capítulo 16. Porque eu quero fazer algumas afirmações, mas eu quero fundamentá-las na palavra. Né?
E a vida de José, a história e a vida de José tem tanta riqueza, tem tantas coisas para nos ensinar e para nos mostrar. E eu encontro um paralelo a respeito desses princípios de fidelidade, de obediência, de perseverança, de perdão. Eu encontro também no Novo Testamento, quando Lucas está falando das palavras de Jesus, capítulo 16, a partir do 8. Né? Porque o mundo, quando eu digo mundo, eu digo a sociedade lá fora, ele entende muito bem esses conceitos, esses princípios de fidelidade, sabe, de prudência, dessa perspicácia que as pessoas têm de uma certa forma, para querer alcançar os seus planos, para querer alcançar os objetivos na sua vida. De uma certa forma, Deus também tem planos para as nossas vidas. São planos espirituais que vão mudar também a nossa vida material, financeira, afetiva, a nossa vida como um todo. Deus vê todos os detalhes da nossa vida, Ele nos ama e nos salva por inteiro, nos restaura por completo. Mas assim como as pessoas na sua vida profissional têm metas, têm objetivos e trabalham por isso, a respeito dos planos de Deus na nossa vida, nós também o buscamos, nós também o procuramos. Tem que haver esse interesse, essa busca, essa procura da nossa parte. Ainda que Cristo a Bíblia diz, nós temos, passando por Hebreus, Ele foi o precursor, foi à nossa frente e abriu o caminho está aberto para nós. Mas para fazer o caminho tem que andar, para fazer o caminho tem que dar passos. A estrada pode estar construída, mas eu tenho que andar para fazer o percurso da estrada, amém? Isso é claro e fácil. Né? Num plano espiritual é a mesma coisa. Entrando e saindo da igreja, na quarta, no domingo, sentando e ouvindo, indo embora, sentando e ouvindo, indo embora, e não aplicando os princípios na tua vida, tu não está andando na estrada que Deus colocou para ti. A estrada está ali, as pessoas estão andando, mas você está à beira do caminho, vendo as pessoas andar, mas não está andando, porque os princípios espirituais tu não agarraste, não aplicaste na tua vida. Obediência, fidelidade, perseverança e perdão. E a história de José nos mostra todas essas coisas. Lucas, a partir do verso 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Ele é injusto, mordomo. Mas Jesus está dizendo na parábola, e ele louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E vos digo, granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Para quem já leu esse texto, um mordomo infiel foi pego na sua infidelidade. Né? E o seu senhor veio pedir contas a ele. E ele tinha que apresentar as contas. E ele foi lá, de uma maneira injusta, chamou algumas pessoas, falsificou alguns valores, algumas medidas, e trouxe algum lucro para o seu senhor. E por isso que diz, ele louvou o seu senhor, o seu mordomo injusto. Foi louvado porque procedeu de uma maneira injusta. E Jesus disse, granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essa vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. E por que ele fez isso? Porque ele ia ficar na rua da amargura, ele ia ficar na miséria, desempregado, mal visto, e difamado, e com justiça. Né? E ele disse, eu preciso resolver essa situação. E então nós costumamos dizer no Brasil assim, ele deu os seus pulos, ele deu os seus pulinhos. Então o mundo entende muito bem esse conceito de trabalhar para o seu Senhor, para que algo de produtivo, porque ele confiou algo a nós, está a nossa responsabilidade multiplicar aquilo. Daí entra também a parábola dos talentos e muitas outras coisas, mas eu vou me prender somente aqui, porque ele diz que os filhos da luz, não foi? É que os filhos do mundo, nessa geração, foi anterior. É que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz nessa geração. E Jesus está falando essa parábola
aos discípulos para chamá-los a atenção a respeito disso. Podemos passar ao outro. Esse é o 8, o 10. Porque quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então as pessoas, de uma maneira muito prática, porque nós precisamos de trabalho, porque nós precisamos de dinheiro para viver nessa terra, elas mexem-se pelo seu sustento, mexem-se pelo seu futuro, pela sua família, pela sua casa, elas mexem-se pela sua, como que diz aqui? No Brasil falamos aposentadoria, mas agora me fugiu, reforma, mexem-se, né? E trabalham hoje pensando já daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, mas as pessoas mexem-se porque sabem que precisam se mexer. Porque os filhos do mundo, nessa geração, são mais prudentes, ouça, são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque as portas estão abertas para nós, porque o cetro do rei foi levantado, ok? Nós temos uma audiência diante do rei, nós temos favor diante do rei, ele já preparou todas as coisas, ele já disse, eu tenho um plano, só que é uma maneira de viver esse plano, e muitas vezes nós estamos na igreja dormindo. Estamos ouvindo esse evangelho ano após ano, estamos dormindo. E perguntamos para Deus, por que não acontece? E normalmente é muito mais fácil colocar a responsabilidade sobre a liderança. É a culpa dos pastores. Porque não me visitou, porque não me ligou, porque eu estou assim, porque eu estou chateado, porque eu não sei o quê. Entendeu? É o líder do louvor, é o líder do não sei o quê, tá aquela coisa. As pessoas não me ligam, eu queria tanto ser discipulado, eu queria que alguém que me acompanhasse, e tal, aquela coisa. E tantas vezes, tantas histórias, ano após ano, isso acontece. Tu estás à beira do rio da vida e não bebe. Estás à beira do rio da vida e não bebe. E mais uma vez nós estávamos aqui louvando, e o Marcos disse assim, eu sinto fortemente a presença de Deus, e Deus está fazendo algo. Deus sempre está fazendo algo. Sempre, porque Ele não para. Não sabes, não ouvistes? Como dizia Isaías, aquele, o eterno, não dormita, não dorme, não se cansa. Deus não cochila. Às vezes o nosso interesse nas coisas de Deus é falso. É aparência. Deus tem misericórdia da minha vida. Essa é a responsabilidade de partilhar algo assim. Porque eu tive que ouvir para mim primeiro. Deus tem misericórdia da minha, da nossa. Porque toda essa palavra é verdadeira, meu irmão. Toda ela é verdadeira. É uma questão de acreditar. Nós ouvimos o tempo todo, mas não acreditamos. Eu lembro de uma passagem que foi um profeta menor, Ageu, não sei, mas o Abacuque, mas Deus fala uma coisa assim, é uma expressão que Deus fala com Israel. Ô Israel, até quando? Até quando eu vos suportarei? Porque a vossa bondade, ela é como uma nuvem assim, que passa tão rapidamente. Eu falo hoje, tu acreditas, oh meu Deus, que palavra maravilhosa e tal, não sei o que, amanhã, tu já não é mais nada contigo. Já esqueceste, já está em outra. Entende? Algumas horas depois, nós somos assim, meus irmãos. Mas o amor dele não muda. E ele não desiste de você. E hoje, mais uma vez, ele está... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Às vezes a decisão de continuar no mesmo marasmo, é nossa. De ficar ali, de permanecer, é nossa. Não é de Deus. O reino não para. Não para. Nem de dia, nem de noite, não para. O rio está no movimento constante, meu irmão. Não para, acorda.
Agora podemos passar a José. Podemos passar a José porque isso era só a introdução. Agora nós vamos à mensagem. Amém. É que eu precisava me acalmar. Eu estava tão adrenalizado assim. Agora estou mais calmo, agora eu posso passar a mensagem. Obrigado pela paciência. Então a vida de José nos mostra muitas coisas. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Não. Uma coisa muito importante que nós lemos ali. Quem vos confiará as verdadeiras? A minha versão diz assim: quem vos dará o que é vosso? Se nas riquezas injustas, infiéis, fosses infiéis, me pegaste. Se vocês forem infiéis nas coisas injustas do mundo, quem vos dará as coisas verdadeiras? Isso mexeu comigo profundamente, meus irmãos. E que mexa com a tua vida também. Tem coisas que tu ainda não tem. Só que Jesus já tem preparado para ti. E são tuas. Não é pro vizinho que está do teu lado aí. Nem o vizinho lá da tua casa. Nem o colega de trabalho. É para ti. Há coisas que são para ti. Deus quer te dar, Deus quer te entregar. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus. E Ele preparou para nós de antemão, ok? Boas obras para que nós andássemos nela. E depois no Velho Testamento, também em Deuteronômio 28, diz assim: se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, e fores obediente, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Há coisas, há bênçãos, há uma série de coisas que estão indo atrás de ti. Só que tu não se percebeu, ele está ali. Ei. E Jesus, olha para mim. Ei, tu ainda não viste? E Ele quer te abençoar, Ele quer te dar, Ele quer multiplicar, Ele quer te agraciar a dons espirituais, a coisas materiais, a coisas sentimentais. Meu Deus, tantas coisas. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre vós. São pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. E só de saber disso, meu irmão, teu coração deve descansar em Deus. Porque como já foi dito, tem sido dito hoje, é que Ele é todo poderoso e não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada. Absolutamente nada que Deus não possa fazer. Estava conversando com a minha esposa outro dia em casa e nós estávamos maravilhados, né? A gente estava lendo Hebreus com vocês também e nós, meu Deus, pasmos assim com a palavra, né? E comentando como Deus é. Olha as coisas que Deus criou, as coisas que Deus fez e Ele se revela através dessas coisas. Olha só, porque nós, para construir um televisor, estávamos usando para o televisor, né? Para construir um televisor, nós temos que pegar coisas que já existem, ok? Manipular materiais, entendeu? Para construir isso. E nós dizemos, olha que coisa fabulosa, o que o homem é capaz de fazer, fantástico, a tecnologia e tal. Meu Deus, como o homem é capaz de fazer coisas. Mas nós pegamos coisas que já existem para construir algo, nós modificamos as coisas. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Deus de uma pedra forma uma pessoa. Ok? De um grão de arroz em cima da tua mesa, ok? Deus faz um plasma. Aleluia. Tens aqui ter fé. É uma questão de fé, meu irmão. Aleluia. Com essa deixa, muita gente vai estar orando, Marcos. Acredito que muita gente vai estar orando aí, vai colocar o grão de arroz lá. Oh, Jesus. Não, parece brincadeira, mas nós temos uma tendência enorme de ter fé naquilo que não devemos ter fé, né? Nós temos que ter fé no Deus verdadeiro, no amor dele, na palavra dele, estarmos submissos, ok? Fiéis, obedientes, perseverantes, e saber que tudo que nós temos é pela graça, e Deus quer fazer de nós pessoas graciosas,
E José, agora pegamos José. José, ele não era o primogênito de Jacó. Vou dar uma pincelada na vida de José aqui. Ele não era o filho primogênito, entretanto, enfim, ele não tinha uma série de direitos que o primogênito tem. Ele não era o mais experiente, ele não era o mais forte, ele não era o mais valente, porém, José era obediente e José era fiel. E enquanto os irmãos de José, com as suas mães, de uma certa forma, lutavam entre si e competiam por uma atenção especial de Jacó, porque Jacó era o cara, como a gente vai dizer, Jacó era o cara. Entendeu? Jacó era o patriarca, Jacó era aquele que as bênçãos, a herança, as promessas de Deus pesavam sobre ele. Né? Então, queriam ter um favor maior junto de Jacó. E a história mostra isso, né? Que uma das esposas de Jacó, olha, meu filho foi lá no campo, colheu não sei o que, tá aquela coisa, e agora você vai ter que passar essa noite comigo porque meu filho trouxe isso, é um presente, aquela coisa toda. Queriam comprar Jacó. Queriam comprar o coração do pai, sem dizer, muitos daqueles dos filhos que estavam de olho na herança do velho. Mas José, ele só tinha uma coisa, José, ele tinha um prazer de agradar ao pai. O prazer de José era fazer a vontade do pai, era servir o seu pai. E o seu pai, naturalmente, o honrava entre os seus irmãos. Ele era honrado pelo seu pai. Isso era motivo de inveja entre os irmãos. Né? Lembrando aquela história da túnica, que Jacó fez a túnica de várias cores, daquela coisa, e os irmãos morderam-se uns aos outros por causa disso, né? De ciúme. Mas a vida de José também nos mostra que, para nós vivermos os planos de Deus, nós vamos ter de enfrentar muitas coisas. Tempos difíceis, muitas dificuldades, injustiças, invejas, traições, hostilidades, preconceitos, prejuízos materiais, financeiros, etc, etc, etc. A vida pacata daquele jovem José ia mudar muito. Porque os seus irmãos o pegaram e jogaram ele num poço, foi vendido como escravo para uma terra estrangeira. Só que Deus tinha dado sonhos para José a respeito do seu futuro. Eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. Mas os irmãos o jogaram, cheios de inveja, o jogaram ali dentro do poço e o venderam como escravos. Ok, lá foi José. Só Deus sabe do coração daquele jovem. E de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou. Mas José aprendeu obediência, fidelidade, perseverança e perdão. Gênesis capítulo 41. Capítulo 41, verso 37 ao 39. Uma coisa, vocês conhecem o final da história de José? Por mais que a gente sofra na caminhada, meus irmãos, uma coisa é certa. As dificuldades e as lágrimas do caminho não são para se comparar com a alegria do desfecho dos planos de Deus na nossa vida. Mas Deus espera de nós fidelidade, perseverança e um coração gracioso. José, ele apanhou algo, ele compreendeu algo da preciosidade da presença de Deus na vida dele. No dia a dia, ele adquiriu essa capacidade dada pelo Espírito Santo, de ver a mão de Deus em todas as circunstâncias. A mão de Deus era sobre a história de José. Ele adquiriu entendimento, discernimento do plano de Deus, não só para ele, para a nação de Israel. E eu quero ler só esses versículos, 37 ao 39. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E por que dessa escritura? Porque no Evangelho de João, talvez capítulo 14, Jesus disse: eu vou
E é necessário que eu vá, mas eu enviarei o Consolador, e ele vos guiará toda a verdade. E ele vos ensinará todas as coisas, ele convencerá o mundo da justiça, do juízo, do pecado. E Faraó reconheceu o Espírito de Deus na vida de José, pois quem te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido, tão sábio como tu. Agora a questão é, o Espírito que há sobre nós hoje, é o mesmo Espírito que havia sobre José? É o mesmo Deus? Amém. Tu podes todas as coisas que José. Amém? Era só para dizer isso. Tu pode todas as coisas, porque o Espírito é o mesmo. Nós precisamos entender só é que José tinha um caráter diferente. E essa caminhada diz muito mais respeito a caráter, a coração, a compreender isso. O que Deus valoriza é muito mais caráter. Diz respeito a caráter, obediência, fidelidade, perseverança, perdão, coração gracioso, liberar as pessoas. Não é o talento, não é a habilidade, não é a tua formação, não é nada. Porque Deus não precisa de nada disso. Porque Ele é Deus e Ele é todo poderoso, meus irmãos. Gênesis capítulo 41, o verso 50 e 51. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome. Ele deu 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E disse José: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Essa palavra me faz entender uma coisa. Que o perdão, quando José diz que Deus fez ele esquecer, Deus tira José da prisão. Acontece toda a história de José. Deus tira José da prisão e o coloca como governador do Egito, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha um propósito. Mas a sua própria família foi cruel com ele, foi injusta com ele, foi falsa com ele, e o traiu, e o vendeu, e o esqueceu, e o abandonou. E ele ficou sozinho, numa terra estrangeira, experimentou todo tipo de hostilidade. Mas José está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Quem assistiu aquele filme, Os 7 anos escravos, 12 anos escravo, tem uma noção do que um escravo sofre. E muitos outros filmes que contam isso. Mas José está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa do meu pai, de tudo aquilo que me fizeram. José liberou as pessoas que lhe fizeram muito mal. Meu irmão, o perdão antecede a restauração de Deus. Entenda isso. Libera. Deixa com Deus as pessoas que te fizeram mal. Tudo aquilo que pesa no teu coração aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, mas hoje tu não consegues andar, hoje tu não consegues orar, hoje tu não consegues sorrir, hoje tu não consegues ser feliz, porque isso pesa sobre ti, porque é um jugo, por isso que te prende. Libera. Porque o perdão antecede a restauração de Deus, e a vida de José nos mostra isso. Sabe chamar o pessoal do louvor aqui à frente, por favor? Eu vou ler um texto, só vou ler esse texto para finalizar, e gostaria que vocês estivessem de olhos fechados. Ouçam. Deus tem um plano para cada um de nós, individualmente. Mas viver esse plano em toda a sua totalidade não depende dos seus líderes, dos seus pastores, depende de ti. Porque a relação de Deus, o plano de Deus é entre Ele e ti.
José ficou sozinho. José estava sozinho. Não estava o pai, não estavam os irmãos, não estava a mãe, não estava ninguém. Estava ele e Deus. Não havia igreja, não havia o líder, não havia nada. Estava ele e Deus. A responsabilidade era dele e ele entendeu isso. E permaneceu fiel no meio de pessoas infiéis. Permaneceu fiel debaixo de sofrimento, abandono, rejeição, maus tratos, hostilidade. Permaneceu fiel. Permaneceu fiel a pessoas infiéis. Permaneceu fiel a pessoas maldosas. Ele entendeu quem era Deus. E o Espírito Santo de Deus está em ti para te fazer entender isso. Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Suavemente, a canção que vocês sentirem no coração. Suavemente. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Feche os teus olhos. E ouça. Ouça a Escritura. A palavra de Deus. Deus fala contigo. Eu sei que a responsabilidade, toda pessoa que entrega a palavra tem responsabilidade. Mas a pessoa que entrega a mensagem, ela é nunca é mais importante do que a mensagem. Porque a mensagem é do Deus vivo. É do Todo-Poderoso. É do Eterno. Então José, não se podendo conter, diante dos que estavam com ele, clamou. José gritou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, e de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmos diante dele. E disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. As pessoas que o haviam traído, que o haviam maltratado, e que o haviam vendido como escravo. José diz: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram, e então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E olha a compreensão de José, a despeito do plano de Deus na vida dele. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, disse-lhe assim: assim diz o teu filho José: Deus me pôs senhor sobre toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Olha o coração de José, o coração perdoador, de graça. Por que Deus faz algo tremendo na vida de um homem como esse?
Fazei, pois, saber a meu pai a minha glória no Egito. E tudo o que tendes visto, apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. A quem lhe falta perdoar, meu irmão? Quem são as pessoas? Quem é a pessoa que precisa ser liberado pelo teu coração, para que o rio de vida, o rio que Deus tem para ti, possa fluir? Quem é a pessoa? Qual o caso? Qual a história? Qual foi a ofensa? E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois, e só depois disso, os seus irmãos falaram com ele. Vamos orar. Apenas isso. Esse é o teu tempo com Deus. Fala com Deus. E vamos acertar o que precisa ser acertado, para que o rio de vida possa fluir na tua vida. Ora, apenas ore e fale com Deus.